Olá, sou jornalista Deise Gomes, assessora de comunicação da Aciara, e vamos dar continuidade a mais um episódio do podcast Aciara, esta ferramenta poderosa e importante de comunicação, mais um serviço que a Aciara traz para, enfim, levar informação, gerar reflexão, né, promover essa discussão, pautas do universo do empreendedorismo. É fundamental, eu espero que você tenha gostado e continue sempre conosco. Hoje nós teremos aqui um assunto muito importante, um assunto que tem crescido e levado pautas aqui no Brasil, no mundo inteiro, abrindo espaço, que são os negócios femininos. E, claro, é importante a gente também falar sobre um conselho que tem sido fortalecido e tem também fortalecido esses negócios femininos, o empreendedorismo feminino, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, o SEMEC. E para falar sobre o SEMEC de Araguaína do Tocantins, eu trago duas grandes empresárias aqui de Araguaína, muito conhecidas aqui do mercado de Araguaína, e é um prazer tê-las para bater esse papo conosco aqui. Primeiro vou falar daqui da Antônia Lopes, ela que é presidente do SEMEC Tocantins. Seja bem-vinda, Antônia. Obrigada a todos aí pela oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho do que a gente sabe sobre o SEMEC. E também gostaria de agradecer aqui a presença da Aile Cristina, que é presidente do SEMEC Araguaína. Seja bem-vinda, Aile. Boa tarde, agradeço desde o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho delas, né? Assim, claro que o currículo é extenso, mas a gente vai falar um pouquinho para vocês conhecerem, quem ainda não conhece, conhecer um pouquinho mais das nossas entrevistadas, né? Temos aqui a Aile Cristina Pereira Ribeiro Vaz, ela que tem 36 anos, é natural de Araguaína, com formação em bacharel em enfermagem pelo ITEPAC, pós-graduada em especialização em gestão da clínica nas regiões de saúde pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. É empresária, junto com o marido, Tomás Araújo Vaz, administra a empresa Indústria de Alimentos Pães Aliança, mãe de Vinícius, 10 anos, e Felipe, 5 anos. É diretora da Aciara, né, da Diretoria da Juventude, e hoje ela é presidente, tomou posse ano passado, e hoje é presidente do SEMEC Araguaína. É um currículo aí que a gente já mostra, que rende aí até um episódio extra, né, do podcast, porque quando a gente fala de empreendedorismo feminino, é importante trazer cases de sucesso, a gente sabe que é um desafio constante, e a Aile tem tido esse papel, né, relevante nesse trabalho. E conosco aqui a Antônia Lopes, que muito conhecida não só em Araguaína, mas em todo o estado, é uma empresária do mercado aqui de Araguaína, proprietária da empresa Cássio Contábil, um escritório aqui de contabilidade. Antônia, que já foi presidente da Aciara, hoje faz parte do Conselho de Ex-Presidentes e também é vice-presidente da Faciete, sócia do shopping aqui de Araguaína, o Lago Center Shopping, né, rotariana, e é presidente do SEMEC Tocantins e tem atuado fortemente aí para espalhar o SEMEC pelo estado, também pelo currículo aí. A gente já sabe que a Antônia rende aí um podcast extra, né, trazer essas informações sobre essas mulheres que tem, acho que, sido exemplo de quem busca, né, se destacar no mercado, de quem busca fortalecer o negócio feminino, de tornar rede de apoio para essas mulheres que buscam o seu espaço nos negócios, né? Então, vamos começar falando, então, desse SEMEC, né? O SEMEC tem ganhado espaço. Eu queria começar com a Antônia para falar sobre isso. Você, como presidente do SEMEC Tocantins, Antônia, tem feito um trabalho de tentar levar, né, esse conselho em vários pontos do estado, né, principalmente daqueles locais mais distantes do centro, e a gente sabe que o SEMEC ele é ligado à associação comercial. Fala para a gente como tem sido, Antônio, esse trabalho, o que é necessário para dar início a esse trabalho do SEMEC nessas cidades. Bom, o SEMEC, né, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, ele é um programa nacional criado pela CACB. É um programa de fortalecimento das associações comerciais do Brasil. Então, ele surgiu com esse propósito de fortalecer o empreendedorismo feminino para o ambiente de negócio, né? E nós trabalhamos não só a mulher empreendedora que já está com a sua empresa constituída, mas nós também trabalhamos aquela mulher que está começando um pequeno negócio. Então, o SEMEC hoje, ele é uma rede, né? Uma rede de apoio para quem quer empreender. E no estado do Tocantins, o nosso SEMEC ele tem crescido. Com o Conselho Estadual, nós já estamos aí com 11 conselhos, né? É um trabalho desafiador,
mas é um trabalho também prazeroso, né? Porque a gente trabalhar com mulher, a gente sabe que mulher tem um perfil exigente, mas também é gratificante, porque a mulher é muito comprometida com aquilo que ela quer. E o SEMEC, como rede, ele tem crescido no Brasil inteiro. Hoje, já somos mais de 800 conselhos e temos representatividade em todos os estados brasileiros. Agora, acho que é importante, Antônia, a gente destacar que a gente sabe que o desafio para quem abre o negócio, né? A gente fala de empreendedorismo, fica muito em voga, as pessoas falam com essa facilidade, vamos empreender, a gente não busca romantizar isso, acho que é fundamental falar que existem desafios, e para a mulher, muito mais ainda, conseguir esse espaço. Mas acho que é importante que, eu gostaria que você falasse, Antônia, da importância do papel da associação comercial para fortalecer os SEMECs locais, né? Porque a gente entende que às vezes você tem a vontade, mas se não tiver esse apoio da associação comercial, é difícil essa caminhada, né? Exatamente. O SEMEC, ele não tem personalidade jurídica, né? Então, ele, para nascer, o presidente da associação comercial, ele precisa querer e fazer disso um propósito, né? Então, aonde nasce um SEMEC, dentro da associação, aquela associação é, sem dúvida, fortalecida com o trabalho da mulher. Então, o mais importante é despertar esse interesse por parte dos presidentes, né? De abrir esse espaço para que o empreendedorismo feminino também cresça com a sua colaboração e que comece ali, naquele ambiente que é a casa do empresário. Porque a gente sabe, como você mesmo falou, empreender hoje não é fácil, né? E a maioria das pessoas que querem empreender, elas querem empreender copiando alguém. E para você empreender, para você ter sucesso, primeira coisa, você tem que ter o sonho, você tem que gostar daquilo que você vai colocar. Eu tenho que olhar também o que é que o mercado precisa, né? Não é só dizer, eu vou botar um escritório de contabilidade. Será que o mercado está precisando de mais uma empresa de contabilidade? Então, o empreendedorismo ele tem que buscar atender a necessidade do mercado. E, para isso, eu tenho que fazer pesquisa de viabilidade, eu tenho que estar consciente daquilo que eu quero, né? Eu não preciso estar copiando ninguém, eu tenho que saber, eu tenho que fazer planejamento, plano de negócio e, principalmente, me capacitar. Porque a maioria dos empresários, eles querem abrir um negócio, mas eles não procuram estudar sobre o negócio, né? Então, você faz faculdade de agronomia, você faz de contabilidade, você faz de medicina, você precisa fazer também de empreendedorismo, porque isso vai fazer uma diferença no seu negócio. E o SEMEC também pode ser essa ferramenta de informação, de encaminhamento dessa mulher que deseja abrir ou que já abriu, mas quer crescer. Eu queria que você falasse um pouco dessa tua experiência, Ali, porque você já foi conselheira, fez parte do SEMEC antes de assumir a presidência, né? Então, talvez possa ter olhado um pouco como é que funciona. Eu queria que você falasse dessa tua experiência à frente do SEMEC Araguaína. Com relação ao SEMEC, antes do SEMEC eu já estava no associativismo, né? Já participava da Seara. E do mesmo jeito que a Seara é o SEMEC, é tudo voluntariado, né? Então, o empresário aqui, eu acredito que o associativismo é importante, ele apoia, aqui na nossa associação mesmo, busca sempre ajudar o comércio, né? Fortalecer aqui a nossa economia. E não seria diferente também com relação ao SEMEC. Então, a gente teve esse apoio desde a sua abertura. Eu estou desde da implantação. A primeira presidente foi a Tatiana, junto com o apoio do Denilson, que estava à frente no período lá como presidente. E eu entrei agora junto com o Fábio, né? Porque a indicação é do presidente. Do presidente da associação local, né? Então, e já vinha nessa caminhada de apoiar, quis participar do associativismo justamente para ter esse apoio. O empresário, como ela falou, assim, toda profissão tem uma faculdade para empreender, não tem, né? E quem abre uma empresa hoje, ela não tem só uma coisa específica. Você tem que entender de pessoas, gestão, departamento pessoal, a parte contábil. Querendo ou não, você tem um contador do lado, mas você também tem que ter esse conhecimento, né? Tem a parte de
comercial, tributação, enfim, inúmeras coisas que não existe uma faculdade específica. E você tendo outras pessoas lhe apoiando, eu acredito que é bem mais fácil, né? Então, no SEMEC eu tive, junto com a associação, conheci empresários que já estão nessa caminhada há muitos anos. A Antônia foi presidente já, né? Então, ela já tem uma bagagem extensa. Eu tive acesso a ela. Depois que eu entrei também, o associativismo faz você se unir com outros empresários que querem desenvolver tanto a sua empresa como a sua cidade, né? Fazer com que o comércio cresça. Então, isso ajuda bastante, né? Igual o SEMEC, a gente busca fortalecer também essa parte de profissionalizar, né? Lá nós temos, por exemplo, Aprendendo com Elas, que foi uma das coisas que a gente implementou agora recentemente, né? E a primeira foi até com a Etienne, que é uma das conselheiras. As conselheiras são empresárias da cidade que doam o seu conhecimento e o seu tempo para estar ajudando outras empresárias a adquirir conhecimento. Então, a gente sempre busca estar fortalecendo não só a parte comercial, mas a parte intelectual, igual a Antônia disse. O empresário ele tem que estar sempre se inovando em busca de ter uma empresa para abrir, como ela disse. A primeira coisa que a gente tem que ver, assim, isso vai resolver um problema de alguém, né? A empresa faz sentido? Então, se essa empresa ela abriu para resolver um problema, eu acredito que faz sentido, mas você tem que estar sempre em busca de se desenvolver e se qualificar. Eu acredito que o SEMEC, quando a gente fala de SEMEC, eu já ouvi isso de mulheres empreendedoras que fazem parte do SEMEC, que elas buscam essa rede de apoio. Porque o entendimento, quando a gente fala de Conselho da Mulher, é claro que a concorrência ela existe, faz parte do negócio, né? Mas a gente entender que a gente precisa apoiar uma a outra, porque a gente tem esses desafios, existe um machismo estrutural, às vezes é difícil você, enquanto voz feminina, conseguir mostrar isso na hora que você busca um direito seu, na hora que você quer aumentar o seu negócio, de fazer que homens possam te escutar, é difícil. E você vai compartilhar história dentro da sua área de atuação e aquela referência vai ajudar outra mulher. Enquanto a gente entender que a gente junta pode fazer a diferença, nós vamos crescer muito enquanto profissional, né? Porque eu acho que o SEMEC traz também essa proposta de estar compartilhando as histórias e aprendendo juntas e levantando umas às outras. É isso que nos fortalece enquanto empresária. O associativismo, ele é importante porque ele mostra essa força, né, dessa possibilidade de se fortalecer através da união. Então, a união de empresário, a união de conhecimento, a união em todos os sentidos. Isso é que faz a diferença aonde a gente está, e principalmente no mundo empresarial, em todos os sentidos. Senão, nem as conquistas da gente, a gente não tem como conseguir se a gente trabalhar isoladamente. Enquanto associação, enquanto associado, a gente tem uma força muito forte que a gente nem imagina. Agora, Alisson, quantas mulheres hoje que fazem parte do SEMEC Araguaína? E como é o trabalho de vocês? Vocês se encontram? Porque acredito que não é fácil, você tem que... A sua empresa e tem que ter um tempo disponível para poder fortalecer esse conselho. E, além disso, é um trabalho voluntário, como vocês já falaram, né? Ninguém está ganhando no sentido remuneração, mas está se dedicando, tem que se dedicar para que o conselho possa seguir. Como tem sido esse trabalho e quantas hoje vocês têm de empreendedoras no conselho? Conselheiras que ficam à frente são mais de 40 e associadas mulheres que participam de reuniões, de treinamentos, de palestras que o SEMEC faz, tem mais de 100 mulheres, então em torno de 150 mulheres ativas no SEMEC aqui em Araguaína, né? Reuniões, a gente, graças a Deus, a pandemia trouxe uma coisa positiva, que é reuniões online também, né? Assim, juntar, imagina, 40 empresárias para definir projetos, não é fácil. Primeiro, para definir uma agenda não deve ser fácil. Uma agenda não deve ser fácil, né? Como você sabe. Então, a gente tem os grupos, né? E a gente vai conversando e tendo as ideias. Então, eu tomei posse em setembro. 10 dias depois já tinha um evento programado, né? Para fazer, que era o Florescer, a autoestima da mulher. 10 dias depois...
Então, assim, não foi uma coisa que sai uma presidente dar continuidade, né? Então, já tinha essa demanda para fazer, e aí a gente organiza através de reuniões, as pessoas, tudo é voluntário, né? Patrocinadores, igual a Antônia, a gente sempre tem um desafio, assim. As próprias empresárias, elas ajudam, elas nos apoiam fazendo os treinamentos. Então, nesse primeiro evento nosso, em setembro mesmo, nós tivemos um evento durante todo o dia com apoio de empresários da cidade, patrocinadores e parceiros, tanto da associação como do SEMEC, né? Foram mais de 250 mulheres durante todo o dia. Teve o parceiro como o SENAC, que nos ajudou na questão de trabalhar a autoestima da mulher naquele dia, com as mulheres carentes durante toda a manhã e tarde, né, Antônia? Oi. E teve atendimento gratuito para essas pessoas, maquiagem, cabelo, café da manhã e o café da tarde o dia inteiro, através de patrocinadores e apoiadores. Tivemos limpeza de pele, então a população mais carente, ela teve esse momento, né? Não é só voltado para desenvolver empresárias, mas também para fortalecer e apoiar instituições da nossa Tem um cidade. papel social e O papel cidadão, social né? também existe, né? E durante a noite a gente teve palestras também com empresárias que se voluntariaram e falaram um pouquinho sobre a importância da liderança feminina e também da questão psicológica, né? A pressão do nosso dia a dia que existe. O empresário, igual mulher, tem inúmeros papéis. É empresária, é mãe, dona de casa, esposa, né? Então tem outras obrigações com relação a isso. Mas a gente sempre tem um apoio. Quando a gente não consegue presencial unir todas, mas a gente consegue ir trabalhando online e vai direcionando a responsabilidade de cada uma, né? A Antônia, ela sempre está... Como ela já está responsável pelo SEMEC estadual, ela já está há algum tempo, então ela sempre vem nos dando ideia, né? Então, a nossa sorte é ter a Antônia aqui na cidade. Eu acho que é um pouco mais fácil. Respira, Isso. né? Melhor. Respira, exatamente. Agora, você falou de um evento que é aberto para a comunidade, né? Vocês também fizeram um grande evento que foi, acho que ano passado, Antônia, que é Elas no Comando aqui em Araguaína, foi ano passado? Foi ano Isso. passado. Que foi um sucesso, né? Lotou. Olha, o evento do Elas no Comando, o ano passado, nós tivemos mais de 600 mulheres participando em Araguaína. Ele foi uma vitrine a nível nacional, nosso evento aqui. E esse ano a gente resolveu fazer o evento na capital, em Palmas, porque o SEMEC hoje ele tem uma rede de apoio para aquela mulher que está com problema psicológico, que está com problema de saúde. Nós também temos essa rede de apoio e esse primeiro contato ele é gratuito e depois você pode continuar seu tratamento se você achar que é adequado. Então, o SEMEC, ele é esse apoio para as mulheres. Eu digo sempre que nós que participamos do SEMEC, nós somos mulheres que nós não temos tempo, mas nós temos propósito, né? E o nosso propósito é justamente fortalecer e preparar mulheres para esse ambiente, para que a gente possa ter empresas comprometidas com mulheres ali na liderança, porque o que a gente quer mostrar não é só que a mulher quer participar de eventos, a mulher precisa ser protagonista, né, da sua história. Então, a mulher já mostrou que é capaz, né? Isso é uma coisa que está bem visível. E eu quero deixar aqui também bem claro que nós não estamos aqui para competir com os homens, né? Nós somos parceiras dos nossos companheiros, né, na missão do empreendedorismo. Então, a gente está para trabalhar juntos. De maneira nenhuma o SEMEC traz uma visão isolada de empreendedorismo, tá? Então, a parceria ela continua em todos os sentidos, nas associações, com os presidentes, com os nossos maridos, aonde a gente estiver, a gente está buscando parceria. Em relação às outras mulheres, não é o mesmo, né? É um convite que vocês fazem. Como é que funciona? Só para poder entender. Hoje, como é que funciona? As mulheres, elas têm que ser empresárias ou pretendem abrir uma empresa, né? E aí a gente convida para participar primeiro da associação do SEMEC. É um grupo e nesse grupo a gente fala os informativos do que vai ter os próximos treinamentos, os próximos encontros, né? E aí
as mulheres que são as conselheiras, as cabeças responsáveis pelos eventos, por desenvolver, porque a conselheira também ela é responsável por participar do Aprendendo com Elas, né? Igual o primeiro foi da Etienne de Reforma Tributária, o próximo vai ser agora dia 5/6, com a Ana Paula, que é uma empresária também aqui no ramo de açaí, tem 20 lojas, tem uma indústria de açaí na cidade, então ela também vai fazer um treinamento específico do que ela sabe, né? Então, todas as empresárias que são conselheiras, elas vão ter um momento que elas vão treinar outras empreendedoras com assunto relevante que vai ajudar outras mulheres, né? Agora já as conselheiras, elas já são convidadas pela presidente atual. Tem um número limite para isso? Não tem, a pessoa só tem... É que nem a Antônia falou assim, todas as empresárias, ninguém tem tempo, né? Mas a gente sempre... No associativismo, a gente arruma o tempo para ajudar outras pessoas. E aí a pessoa, ela tem que ter essa consciência, né? Que ela tá ali para apoiar outras mulheres e ajudar o crescimento aqui do comércio local, do empreendedorismo feminino. Então, a mulher, quando ela aceita o convite para ser conselheira, ela já tem essa consciência que ela tem algumas responsabilidades, né? E aí não importa o tamanho do negócio, pode ser do MEI até grande empresária, é um espaço aberto para todo tipo de negócio feminino. Sim, é um espaço aberto, a mulher tendo já a semente ou vai iniciar um projeto. Nós temos mulheres lá que elas são... Elas ainda não têm um negócio. Não têm o negócio, mas estão estruturando. Eu acho que quando a gente começa sem ter uma noção, um norte, é mais desafiador, né? Então, acho que tem duas que elas participam já dos treinamentos, né? Elas para ter consciência. Igual o último foi sobre reforma tributária, que é uma coisa recente, que vai ter impacto em 2026. Então, a gente já está trazendo esse assunto para a pessoa saber qual é o melhor caminho, quem ela procura, né? Então, a gente sempre trabalhando assuntos que são relevantes e é importante na nossa empresa. Bom, além do Elas no Comando, você falou em Florescer. Vai acontecer ainda esse ano. Que ações vocês têm durante esse ano? E se já tem alguma data, ou pelo menos um mês que ela vai acontecer? A Antônia falou do Elas no Comando em Palmas, mas tem outros eventos que vocês vão fazer? Isso, a gente tem eventos na cidade, nós participamos também de eventos nacionais e eventos estaduais. Não significa que todos são aqui dentro da cidade, igual a gente teve em setembro, nós tivemos o Florescer, todo mês de setembro. Esse já é a nível nacional, tem uma data, já faz parte de uma agenda permanente. Já faz parte de um calendário, exatamente, do SEMEC. Nós tivemos também... o cinema delas, que foi o recente, né? Que a gente foi já voltado para a questão da cultura, que além do empreendedorismo também nós trabalhamos essa parte também cultural, então... Mas é um evento do SEMEC Araguaína, ela nasceu aqui, tipo Elas no Comando? Ele nasceu aqui. Ele nasceu aqui, foi o primeiro, né, Antônia? E aí nós temos um grupo com todas as presidentes do estado, né? Então a gente mostrou e ali elas já começam a trabalhar também nas cidades dela. Teve, acho que mais 2 cidades que conseguiram implementar também no mesmo mês, né? Então o cinema delas foi o primeiro e a próxima presidente também vai ter essa missão de dar continuidade, né? O Aprendendo com Elas também foi o primeiro, né? Que a gente trabalhou. Esse aí a gente vai fazer intercalado, né? Um mês sim, um mês não, porque é pela questão das outras programações. Igual tem agora o Elas no Comando, né? E o Elas Aprendendo com Elas vai ser após o Elas no Comando, que já vai ser em Palmas, né? Esse ano. Ano passado foi em Araguaína, mas o Elas no Comando, ele sempre vai mudar de cidade, né? Esse ano vai ser em Palmas, o outro ano já vai ser uma outra cidade do estado, que ainda vai ser definida em reuniões, né? Nunca é em um local só. Agora, a gente sabe que é um desafio, falamos no início aqui, de você abrir o seu negócio. E eu vi, ano passado, foi uma das coisas que eu lembro do Elas no Comando, uma fala de uma empreendedora, ela falando assim, que quando você é empreendedora, você é mulher, você é mãe,
você tem negócios, né? Você tem um marido, você tem uma casa, então assim, você tem muitas tarefas. Às vezes é importante estar nesse papel, porque quem está fora às vezes não compreende o que é isso, né? E aí é importante ter esse olhar dessa rede de apoio. E ela falava lá no discurso dela sobre que às vezes dá vontade de chorar e você chora e tudo bem, tá tudo bem. Nós não somos mulheres maravilhas, né? Existe essa fragilidade que é importante entendê-la, né? E aí eu queria que vocês falassem disso nessa experiência, quando vocês reúnem essas mulheres de idades diferentes, negócios diferentes, com uma bagagem histórica totalmente diferente, quando elas se juntam, o que vocês ouvem, o que agrega, porque a gente, acho que essa troca, mais do que pensar só na questão do negócio, né, do fortalecimento do negócio feminino, ela também é onde você fortalece as amizades, né? Onde você fortalece esse reconhecimento de você até de pertencimento, você vê que você não está sozinha, né? Você enfrenta desafios, mas não é só, outras pessoas também passam por isso e seguem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa experiência, quando vocês fazem reuniões, quando tem eventos como esse, que vai acontecer agora em Palmas. Quando a gente, eu falo que a mulher é como se fosse as estações do ano, né? Igual você falou, a gente tem muitas responsabilidades. E depende do período da nossa estação. Tem momentos que eu estou focada 100% na minha empresa, né? Eu tenho redes de apoio em casa, tenho pessoas que me ajudam com meus filhos, né, a tomar de conta da casa. A gente se organiza com o marido, um leva o menino para a escola, outro busca. O foco maior, às vezes, está na empresa naquele período, né? Que, às vezes, é necessário você focar mais na sua empresa pela questão das responsabilidades. E tem momentos que você fala, não, agora eu está gritando mais a questão da mãe. Então, a questão de esposa, né? Então, eu acredito que a pessoa só tem que ter conhecimento em qual estação ela está, né? E apoio também, e né? Porque apoio. Embora a gente, às vezes, sempre achou que o papel de mãe, por exemplo, de cuidar do filho, né, de mãe, mas de cuidar do filho era algo só nosso, não é, né? O pai também tem suas responsabilidades. Sim, também, né? Se eu não tivesse apoio do meu esposo, acredito que a Antônia, do mesmo jeito, se não tivesse o apoio do Alberto, a gente não conseguiria fazer esse tanto de situações. A Antônia tem que ir para Palmas com frequência, em outras cidades, né? Ela é responsável por abrir outros CEMECs no estado, então tem uma responsabilidade muito grande. Se não tiver o apoio do marido, isso não acontece. E de outras pessoas também, né? Filhos, igual ela tem a empresa dela, os filhos delas estão junto com ela, então tem que ter essa rede de apoio. E aí, como eu disse, a pessoa só tem que estar ciente em qual estação ela está. É profissional, é mãe. Igual lá nós temos mais de 40 conselheiras. Eu estou como presidente, mas vai chegar um momento que vai ter outra e tem eventos. Diariamente a gente é chamada para participar de outros eventos. Igual recentemente eu participei que o da doutora Ângela, que é responsável pela Secretaria da Mulher, que foi sobre a questão da violência da mulher. Fui lá, estive presente e é um assunto importante, né? Então, assim, tem outras demandas, não é só o CEMEC, né? Então, a gente vem ajudando outras entidades também. Então, às vezes eu não consigo ir, a Antônia vai, a gente liga para outra conselheira, você pode ir lá apoiar, né? Então, assim, porque todo mundo tem suas responsabilidades e se não tiver esse apoio mútuo, a coisa não flui. Então, a gente tem que estar numa engrenagem. As mulheres que fazem parte do CEMEC, elas têm que estar se apoiando, né? Hoje eu vou lá, hoje a gente consegue reunir 10, 15, 20 igual, é mais de 40, mas às vezes a mulher naquele momento ela está em uma demanda na empresa, a gente entende, né? Então, quem está mais disponível vai naquele evento, vai apoiar. Então, nossos eventos hoje, eles têm essa grandiosidade eu acho que dos eventos que a gente fez é sempre de 70, 150, igual Elas no Comando foram mais de 500 mulheres, porque tem apoio de outras mulheres. A Antônia não conseguiria só, eu não conseguiria só, então tem que ter essa rede de apoio. Todas as empresárias têm que estar reunidas. Não sei daqui quantos meses eu saio, vai ter uma outra presidente, as outras conselheiras vão ter que também dar a mão para os eventos acontecerem, né? Então, a mulher tem que ter esse apoio. É importantíssimo a rede de apoio.
Agora, eu queria que vocês falassem assim, a minha pergunta é mais para a Antônia, né? Nesse trabalho que você tenta multiplicar o SEMEC. A gente sabe que os grandes centros, a gente tem um comércio forte, obviamente, às vezes a associação comercial é forte, é muito mais fácil você agregar mulheres empreendedoras para fazer parte do SEMEC. Agora, por exemplo, na região do Bico do Papagaio, que às vezes o comércio é menor, e aí a associação comercial tem dificuldade até para poder reunir seus diretores. Eu também imagino, Antônia, que é fundamental esse olhar para esses locais mais distantes do centro, porque acaba sendo uma referência para os municípios que estão ali próximos, né, na região do Bico do Papagaio, por exemplo, de criar essa sementinha lá, porque eu acho que é assim, começa pequeno, depois você cresce, né? O SEMEC, geralmente, quando você pretende fundar ele, você tem que primeiro escolher a liderança, e aquela liderança, ela vai buscar, no mínimo, 12 mulheres para compor o seu grupo. E ali ela começa primeiro um trabalho de conhecimento, de conhecer umas às outras, né? Depois que elas se conhecem, elas vão buscar outras mulheres, e aí faz o planejamento do trabalho. Mas essa questão das cidades menores, elas realmente são sempre mais difíceis. Por quê? Porque o comércio é muito fraco, né? E hoje o SEMEC, eu digo sempre que o SEMEC tem prestígio, mas dinheiro ele não tem, né? Não tem recurso, né? Mas a gente tem muito prestígio. E é esse prestígio que faz o nosso trabalho ser diferente, porque nós vamos atrás das parcerias, né? A exemplo da cidade de Ananás. Ananás é uma cidade pequena, a gente fundou o SEMEC lá, e às vezes eles encontram muita dificuldade. Por quê? Porque precisa também de pessoas para orientar. Não é só ter o SEMEC, às vezes aquelas mulheres que estão ali, elas precisam ser orientadas. Aí, neste momento, a gente geralmente conta muito com o apoio do SEBRAE. O SEBRAE é o nosso maior parceiro enquanto empreendedorismo, né, nesse sistema aí. E a gente tem buscado em todas as cidades o empreender, né, através do SEBRAE, porque o empreender ele trabalha em núcleos, né? Então, é um programa que ele foca no empresário e ele atende à necessidade daquele setor. Então, se tua atividade é uma atividade automotiva, nós vamos trazer um empreender, um programa para trabalhar aquele segmento. E ali a gente vai ver o desafio daquele segmento, né? As possibilidades de avanço, as novidades que tem naquele setor, justamente para que o empresário possa se preparar para ter sucesso, porque todo mundo que abre uma empresa, o objetivo dele é o lucro, né? Então, assim, a gente que tem uma empresa que corre de um lado para o outro, tem uma legislação super complicada, temos que pagar muitos impostos e temos que manter em dias também o nosso funcionário. E, além disso, além de pagar, temos que mantê-los motivados. Sabemos do desafio da mão de obra que nós temos hoje. Então, assim, a gente tenta, de todas as formas, fazer um trabalho que possa agregar valor em todos os sentidos. Então, assim, trabalhando essas empresárias, a gente acredita que a gente possa fortalecer o ambiente de negócio. Eu tiro pela minha empresa. Hoje, quando eu contrato uma pessoa no meu escritório, a primeira coisa que eu digo é que ele vai ajudar pessoas. Ele vai trabalhar de graça, ele vai ser voluntário, porque eu faço parte de várias entidades. Eu quero que todo mundo que faça parte da minha empresa tenha também esse compromisso com o outro, né? Porque não adianta só eu ganhar dinheiro, só eu crescer, se o meu irmão não crescer. Eu digo sempre que a gente está aqui, é igual o propósito de Rotary. É para ajudar pessoas e transformar vidas. Se nós viemos para cá com esse propósito de vida, que é o projeto de Deus, acho que é o maior projeto de Deus é a vida, né? E uma vez eu escutei uma palestra lá em São Paulo, que um palestrante falava que a nossa vida tinha 2 momentos. O primeiro momento era o mais importante da sua vida, é o dia que você nasceu. E o segundo momento mais importante da sua vida é o dia que você descobre o que você está fazendo aqui. Então, propósito, né? Qual é o legado que você quer deixar, né? O que você está fazendo hoje para melhorar a vida de outras pessoas? Eu digo sempre assim, Antônia, como é que você tem tempo de fazer isso, de fazer aquilo? Eu trabalho com planejamento e eu tenho
uma equipe de apoio. Eu tenho meus filhos, eu tenho meu marido, eu tenho meus funcionários que também me ajudam muito. Hoje, por exemplo, eu viajo muito, porque eu também estou no conselho do SEBRAE. E estou também fazendo parte do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Tocantins. Porque quando você entra numa federação, você já ganha de presente 2 cargos voluntários, né? Que é uma representatividade no Estado e uma representatividade no SEBRAE como conselheira, né? E por que eu estou nesses conselhos? Porque lá dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado de Tocantins, eu posso ajudar empresários da minha cidade. Só tem eu lá representando Araguaína. E representatividade é Por fundamental. isso que eu estou lá, porque eu estou representando a minha cidade. Então, esse também é um propósito. Eu tenho tempo? Eu não tenho tempo, mas eu faço o meu planejamento de forma que eu possa atender as minhas necessidades. E eu administro a minha casa como se fosse uma empresa também, né? Não tenho, como diz, eu não tenho apego, né? Eu sou uma pessoa que eu vim para esse mundo para ajudar pessoas. Então, o meu propósito é esse. Então, por isso que eu faço parte também do Rotary, porque o Rotary tem essa proposta de dar de si sem pensar em si. Então, eu acredito muito nisso e eu acho que eu me considero uma mulher abençoada, que Deus me protege muito. E eu até quero contar um episódio para vocês aqui do nosso evento Elas no Comando, que foi assim um desafio tão grande, mas que Deus nos abençoou. A gente comprou a passagem de vinda para a nossa palestrante, que é a âncora do nosso evento, né? A Silvia Beluso. Há 2 anos querendo trazer essa mulher para cá. Compramos a passagem de vinda e não achamos a passagem de volta. E durante todo esse tempo, a gente pesquisando todo dia, dia e noite, sem encontrar essa passagem de jeito nenhum. Semana passada, eu e a Glória, minha vice-presidente, falamos, vamos colocar nos pés do Senhor isso aí, porque só Ele pode nos ajudar. De repente, surgiu uma passagem de R$ 4.000, retornando para São Paulo. Meu Deus, 4.000 nós não damos conta, tem que achar um patrocinador, né? O que é que a gente vai fazer? Não, vamos esperar mais um dia. No outro dia, eu liguei para a presidente nossa lá de Palmas e falei para ela, você tem contato aí com a empresa de passagem? Eu já tinha entrado em contato aqui em Araguaína. Veja com a moça se existe alguma possibilidade de voo de volta para São Paulo. Porque em função da Agrotins, não tinha voo para lugar nenhum, né? Então, quando foi ontem, às 18 horas, a moça ligou e falou, Antônia, vai sair uma promoção da Azul hoje. Você fique atento. Nós já estávamos rezando aí, pedindo... A providência Deus, divina. A providência né? divina. Entrei no site, tinha uma promoção da Azul para São Paulo justamente na hora que ela precisava. Aí a gente entrou na internet, chamei meu filho, ele abre o computador e vamos comprar essa passagem. Compramos a passagem. Conseguiu. Conseguimos comprar a passagem dela. Quando a gente retornou, na mesma hora, para ver se tinha dado tudo certo, aí eu fiz uma pesquisa da passagem, a passagem já estava 4.000 e tanto de novo. Só saiu aquela naquele valor. E a gente comprou. Então, assim, eu digo sempre que a providência divina, ela é muito grande quando a gente acredita, né? É preciso ter fé, né, Antônia? Você tem que acreditar. E eu liguei para a Glaura, que a Glaura estava com a filha dela no hospital. Falei, Glaura, Deus atendeu nosso pedido. Ela falou, sério? Aí ela disse, Deus é maravilhoso. Então, Deus, Ele é maravilhoso. A gente só tem que confiar, né? E a gente está aí, né? A nossa parte a gente fez, porque a nossa preocupação era muito grande. Nem eu estava dormindo e nem ela por causa disso. Porque a mulher tinha um compromisso às 13 horas em São Paulo. Eu imagino, é responsabilidade grande, Muito né? grande. E é muito o perfil da mulher, a gente tem tantas tarefas, a gente cresce fazendo isso, né? Para falar, as mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Muito. Mas a gente tem E que a ter gente fé mesmo. pensa em todo mundo, menos na gente. Eu acho que a gente tem que voltar mais para a gente também, para a gente cuidar da gente, porque as mulheres elas estão adoecendo muito porque elas não estão se cuidando. Então, as mulheres têm que cuidar das coisas, mas também têm que cuidar de si. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Todo Verdade. evento é desafiador. Eu tô aprendendo muito com a Antônia, porque os bastidores, né, a gente mostra o Ninguém glamour, conhece, né? mas os bastidores é muitas demandas para você fazer um evento do porte que é esses eventos que a gente faz
igual o cinema, ou Elas no Comando. Então, assim, é bem desafiador. E a gente aprende, querendo ou não, é uma escola. Ou seja, o SEMEC é uma escola também, né? Para poder aprender a fazer esses grandes eventos, né? Para a gente poder encerrar aqui, eu queria uma fala de vocês duas. Para essas mulheres empreendedoras que desejam fazer parte, talvez, do conselho do SEMEC, ou que desejam abrir o seu negócio, às vezes virar a chave é uma coisa que tem que ter muita coragem, né, de você apostar em algo que você não tem muita certeza, né? Mas vocês, como mulheres de negócios, que é um negócio também familiar, mas tem muitas mulheres que não têm marido e às vezes cuidam sozinho da casa dos filhos. O que você deixariam para elas, né, como mensagem para essas mulheres seguirem naquilo que elas acham que vai dar certo, porque tem que ter fé, né? Para abrir um negócio tem que também ter fé. O que vocês falariam para elas? Eu falaria com relação, assim, sozinha você até caminha, né? Mas com outras pessoas a trajetória é bem mais rápida, é bem mais fácil, porque querendo ou não, igual assim, eu tenho um desafio na minha empresa, eu estou junto com alguma conselheira, eu falo e ela tem um caminho, alguma informação que pode me auxiliar, né? Então, assim, quando esses grupos, não tem o SEMEC e tem outros grupos aqui na cidade, eu participo, acho que quase todos. Quando as meninas me convidam, eu participo, eu vou em treinamentos. Às vezes a pessoa fala assim, você veio nesse treinamento. Eu falo assim, em um treinamento a gente não consegue absorver tudo, às vezes a gente já consegue absorver 10%, né? E aquele 10% ali, às vezes, vai te ajudar em alguma situação na empresa. Então, assim, a gente sempre buscar participar de grupos, né? Igual associativismo, tem a Ciara aí, tem o SEMEC, tem outros. Então, assim, quando você for convidada, participe de treinamentos. Conhecimento nunca é demais, né? O mundo está aí o tempo todo mudando. Tem que apostar nessa rede de contatos também. Tem, né? O network também ajuda bastante, é importantíssimo. Eu tô no empreendedorismo tem pouco tempo, vou fazer 5 anos, né, de empreendedorismo. Eu passei 11 anos trabalhando em outra profissão totalmente diferente, mas ajudou, né? Na minha caminhada ela foi importantíssima, trabalhar com pessoas, enfim. Então a gente sempre está em busca de conhecimento. O empresário, ele não pode achar que ele já sabe de tudo, né? Então a mulher, ela sempre tem que estar, não só a mulher, mas o homem, mas eu acredito que a mulher, ela é mais fácil de querer ir atrás, de se desenvolver. Tem empresários que a gente fala assim, eu saí da minha empresa para tirar férias, ou passar 3 dias em um curso, Deus me livre, em outro estado, piorou, né? Então, assim, as pessoas ter esse direito de aprender mais, assim, a empresa não vai parar, não vai deixar de produzir, e se ela parar de produzir porque você não está lá, aí é preocupante, né? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, né? Não ser centralizador, o empresário também, ele não pode, tem que tá desenvolvendo a sua equipe, as pessoas. Acho que o legado de um empresário é você desenvolver outras pessoas. Igual a Antônia, ela está no associativismo esse tanto de ano, fala assim, eu estou aqui para ajudar pessoas. Eu acredito que todo empresário, o desafio dele é desenvolver pessoas. Do mesmo jeito que uma caneta, ela tem uma função, uma caneta hoje no mundo, ela tem um papel fundamental. Eu acredito que o empresário dentro da empresa pode ter certeza que ele tem um papel fundamental, e eu acredito que sempre o nosso propósito é relacionado a desenvolver ou melhorar a vida de outras pessoas. Antônia? O conhecimento, ele é o diferencial na vida de qualquer empresário. Hoje a gente tem muita facilidade, porque a gente tem as redes sociais aí, que vendem tudo. Então, a dificuldade que a gente tinha no passado, a gente não tem hoje. Mas a gente não pode deixar de buscar o conhecimento, né? Todos os dias as coisas mudam, né? E eu digo sempre que a empresária, ela tem que se envolver, ela tem que ter ousadia naquilo que ela vai fazer. E buscar uma associação comercial é a melhor forma de você se desenvolver. Procure mulheres que empreendem, procure os conselhos, né? Para que você possa aprender também com as mulheres e até também ensinar, porque ali não é só para aprender, a gente aprende muito e a gente ensina muito também. Então, eu sempre digo que
você tem que estar sempre buscando, né? Nunca deixe de buscar aquilo que você quer. Acredite em você e vamos para frente. O SEMEC está de portas abertas para acolher você, mulher que quer empreender, que quer fazer parte. Nós temos uma associação comercial forte, a Seara, e ela está aí com programas maravilhosos. A Seara Educacional, o SEMEC também com várias atividades. Então, venha somar conosco. Eu deixo aqui o convite a todas vocês. É isso, gostaria muito de agradecer aqui a participação de vocês, essa entrevista, Antônia e Ali, sucesso no SEMEC, né, que possa realmente levar conhecimento para muitas mulheres empreendedoras. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou gostou aqui das informações desse bate-papo, espero ter agregado aí na sua formação, no seu negócio, e você pode conferir, né, essa entrevista, áudio e vídeo no YouTube, Spotify, Deezer e também nas nossas plataformas digitais da Seara. É isso, até a próxima.